Olá pessoal, nesta aula vamos estudar o calor específico e o calor latente, principalmente a discussão dos experimentos, medidas e obtenção dos resultados. Vamos agora analisar os experimentos da primeira parte. Vamos começar pela determinação da potência do ebulidor. Uma vez então estabelecido qual é a potência do ebulidor, o quanto de energia ele fornece na unidade de tempo, e acreditando que essa potência se mantenha constante, porque a rede é que vai ser responsável por isso. Mas acreditando que a energia liberada se mantém regularmente, a gente pode usar então esse ebulidor, conhecida sua potência, a forma como ele libera energia, para então fazer outras atividades em que ele sirva então como fonte de energia em contato com outras substâncias, para determinar o calor específico dessas substâncias. Então a proposta é: determinamos a potência do ebulidor. Vamos assistir ao seguinte vídeo, que contém uma demonstração realizada pela professora Magali. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a potência do nosso ebulidor para, a partir dessa informação da energia que ele libera na unidade de tempo, poder fazer nossos estudos então de calor específico e calor latente. Como é que a gente realiza a determinação da potência? Da seguinte forma: a gente vai pegar 200 ml de água, corresponde a 200 gramas. A gente introduz o ebulidor antes de conectar ele na parede, na tomada. Coloca o nosso termômetro e aí nós vamos registrar a temperatura inicial. Depois disso, a gente liga o ebulidor e vai deixar ele aquecendo a água, ou seja, transferindo energia para a água durante 60 segundos. Nesse intervalo de tempo, a gente vai aqui agitando o ebulidor para equalizar a temperatura. Alguém tem que registrar, controlar esse tempo. E ao final dos 60 segundos, a gente rapidamente retira o ebulidor e aí a gente vai esperar alguns instantes até entrar em equilíbrio o termômetro com a água e a gente vai registrar a temperatura que vai ser atingida por esse termômetro. Então, de posse disso, nós teremos para 60 segundos de aquecimento a variação correspondente de temperatura. Nós vamos fazer isso 3 vezes, portanto, a gente vai ter para cada variação de temperatura um valor obtido para a potência do ebulidor. Desses 3 valores a gente faz a média e aí a partir dessa determinação a gente vai estabelecer como valor de potência do nosso ebulidor esse valor médio. Vamos agora olhar melhor as contas. Como a gente trabalharia com essas informações? Então, na determinação da potência do ebulidor. Na expressão esquerda, a energia liberada pelo ebulidor é absorvida pela água e eu tenho aqui como determinar a potência do ebulidor. Então, se eu conheço a massa de água, se eu conheço C, que é o calor específico da água, eu estabeleço um tempo durante o qual o ebulidor vai estar ligado fornecendo energia para a água. O que eu preciso é medir o ΔT da água, que é a diferença entre a temperatura final que a água vai atingir, a água aquecida, menos o valor correspondente à temperatura inicial da água. Aqui do lado direito chamamos a atenção de vocês para as unidades envolvidas na equação que está no quadro azul claro. Nesse quadro, temos a potência P, que é igual a massa M, vezes o calor específico da água C, vezes a diferença de temperatura da água ΔT, dividido pelo tempo T.
Massa, nesse caso, será dada em gramas, porque fica mais fácil de fazer as contas. A unidade do calor específico da água é dada em joules, dividido por grama, graus Celsius, e vamos utilizar gramas na unidade do calor específico da água. A unidade de diferença de temperatura da água, ΔT, é dada em graus Celsius, e a unidade do tempo, T, é dada em segundos. Simplificamos as unidades de massa e as unidades de temperatura, e sobra joule por segundo. Potência é a energia pela unidade de tempo. Bom, a ideia que apareceu no vídeo é realizarmos 3 vezes esse experimento, partindo sempre da mesma condição inicial. Esfria tudo, digamos, e aí eu vou pegar 200 gramas de água, vou medir a temperatura inicial, vou aquecer a água durante 60 segundos e meço a temperatura final. Com isso, eu vou ter um ΔT, o primeiro, para a primeira medida, e eu posso determinar um valor de potência. Esse P1 corresponde à variação de temperatura, cujo valor é 20,5 graus Celsius. O valor de P1 é 285,63 joules por segundo. Depois, zera tudo e começa de novo. Então, foi feita uma segunda medida. Agora, a temperatura inicial foi de 18 graus Celsius e a temperatura final, a temperatura depois de 60 segundos, foi de 38 graus Celsius. O que é isso? De onde que vem essa temperatura inicial? Bom, a temperatura final é após os 60 segundos de aquecimento. Mas e o valor inicial? Vamos imaginar a seguinte situação. Estamos no laboratório e precisamos de água. Então, eu abro a torneira e pego 200 ml de água, que corresponde a 200 gramas de água. Faço isso 3 vezes ou mais, dependendo do experimento que for feito. E o que aconteceu foi isso. Na primeira vez, a temperatura da água tirada da torneira, a temperatura inicial era 18,5 graus Celsius. Nas outras 2 vezes, a temperatura inicial da água tirada da torneira foi 18 graus Celsius. Deu meio grau de diferença aqui, mas vejam que entre a temperatura inicial aqui era 18,5 graus Celsius. Nas outras duas, foi 18 graus Celsius. E na primeira situação de cima, a temperatura final chegou a 39 graus Celsius, enquanto que nas outras duas chegou a 38 graus Celsius. Na primeira situação de cima, a diferença de temperatura ΔT deu 20,5 graus Celsius, e nas outras duas situações, o ΔT deu 20 graus Celsius. Com isso, para cada um desses valores das variações de temperatura que a água é submetida, em cada uma das 3 situações, temos os valores de potência. Nas situações de baixo, foram encontrados os mesmos valores de potência, pois os valores das diferenças de temperatura são iguais. E o que a gente faz? São 3 valores de potência diferentes. Qual deles está certo? Não sei, e é por isso que a gente não faz uma única medida apenas. A gente faz mais de uma e escolhemos fazer 3. O que teremos então? Não temos certeza de qual é o valor. Então, calculamos a média desses valores. A média é somar os 3 valores e dividir por 3. Fazendo essa média, deu 280,99 joules por segundo, que podemos aproximar para 281 joules por segundo. Então, vamos afirmar que esse aqui é o valor da potência do ebulidor utilizado no experimento. No primeiro experimento da primeira parte, a proposta era determinar a potência do ebulidor. Como é que eu vou ter certeza desse valor? Porque a gente pode errar no momento em que fazemos alguma atividade prática. Então, uma boa forma de conferir se a determinação da potência está adequada é reproduzir o experimento, agora de novo, com água, mas com o objetivo de determinar o calor específico da água. Então, o experimento é o mesmo, só que agora nós vamos acreditar que a gente sabe a potência do ebulidor, nós vamos pegar uma massa de água que eu conheço, meço de alguma maneira, e então eu vou reproduzir o experimento e vou ter que calcular o C, o calor específico da água, a partir dessa nova medida. E esse valor tem que dar 4,18 joules dividido por grama grau Celsius. Não pode dar 4,5 e nem 3,8. Isso nos ajuda a ratificar esse valor de potência determinado. Daí sim, a partir disso, trabalhando no primeiro momento com uma substância conhecida, eu vou poder usar para qualquer outra substância. Então, o segundo experimento da primeira parte tem essa função, ratificar esse valor da potência do ebulidor. Vamos assistir ao seguinte vídeo, que contém uma demonstração realizada pela professora Magali. Nesse segundo experimento, a gente vai determinar
o calor específico da água. Ou seja, agora que a gente já conhece a potência do nosso ebulidor, a gente vai fazer este experimento para conferir se o anterior está corretamente realizado. De que maneira? Bom, conhecida a potência do ebulidor, a gente sabe que esse ebulidor, ligado durante um certo intervalo de tempo, vai liberar energia que vai ser absorvida pela água que está dentro do becker. A gente tem uma massa de água que vai sofrer uma determinada variação de temperatura durante um certo intervalo de tempo. Isso então nos permite encontrar o calor específico da água, o qual a gente sabidamente conhece e vale 4,18. Então, a relação de transferência aqui de calor é a mesma, só que agora vamos procurar identificar o C, o calor específico da água. Se a gente realizar o experimento com o valor de potência obtido anteriormente e não chegar próximo desse valor 4,18 para o calor específico da água, é sinal de que a gente fez algo errado e nós teríamos que repetir o experimento. A realização do experimento é análogo à anterior. A gente coloca 200 ml, portanto 200 gramas de água a temperatura ambiente, que a gente conhece a temperatura. A gente introduz o ebulidor e o termômetro, verifica essa temperatura inicial. Aí a gente ligaria o nosso ebulidor. Durante 60 segundos, ele transferiria energia para a água. A gente observaria depois dos 60 segundos a que temperatura o nosso termômetro chega. E aí, de posse dessa diferença de temperatura, o tempo de 60 segundos, que seria o tempo de aquecimento, e o valor de potência do ebulidor determinado no experimento anterior, a gente poderia realizar essa conta, na qual deveria ter como resultado 4,18. Acreditando que o valor da potência do ebulidor, a energia liberada na unidade de tempo por esse ebulidor, seja 281 joules por segundo, então a gente pode usar ele para ratificar esse valor, determinando o C, o calor específico da água. Vamos utilizar aqui o 281 joules por segundo, que foi aquela potência média, digamos, aproximadamente igual a 281. Vamos utilizar a massa de água, que é 200 gramas, no intervalo de 60 segundos de aquecimento, e a gente mede as variações de temperatura. O calor específico, se a gente observar as unidades, é potência vezes tempo, joule por segundo, vezes segundo, dividido por massa, grama, e por variação de temperatura, graus Celsius. Simplificamos a unidade de tempo, segundo com segundo, e sobra joule por grama, graus Celsius. Essa é a unidade para o calor específico. Se a gente faz agora isso de novo, considerando que a potência seja aquele valor da potência média, 18 graus Celsius e 38 graus Celsius foram os valores, respectivamente, de temperatura inicial e final encontrados, cujo valor da diferença de temperatura ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial, é igual a 20 graus Celsius. Com a potência média de 281 joules por segundo e o ebulidor ligado durante 60 segundos para 200 gramas de água e uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, a gente encontra, fazendo essa conta, 4,215 joules por grama por grau Celsius. Quanto era o valor do C, o calor específico da água? Era aproximadamente 4,18 joules por grama grau Celsius. Logo, o valor encontrado nos cálculos não é exatamente isso. O valor encontrado está bastante próximo do valor esperado. Se aqui tivesse dado 4,4 ou 3,8, daí a gente teria que se preocupar e se questionar a respeito do valor da potência determinada. Lembrando que a gente encontrou ali, nesse caso, na prática, 3 valores de potência, 2 que estavam correspondentes ao valor em vermelho e um que era o primeiro de cima que deu um pouco mais alto. Esse 281, que foi o valor médio calculado a partir dos 3 valores, usando esse valor, ele deu um valor de calor específico um pouquinho mais alto do que o valor esperado para o calor específico da água. Então, a gente até poderia arriscar e dizer que talvez a melhor abordagem seria usar o valor que é aquele valor repetido 2 vezes
na hora de determinar a potência do ebulidor, que é um valor um pouco menor do que o valor médio de 281. Mas isso é só uma consideração, não deu um absurdo. A gente não teria motivo para repetir todo o experimento, mas isso ainda ajuda a discutir outras coisas a respeito de medidas, de aproximações, de comportamento dentro de uma atividade experimental. Vamos para o próximo experimento. Assim como foi feita a determinação do calor específico para a substância água, no nosso livro-texto fala em realizar isso para álcool. Não foi feito o vídeo do experimento, mas a situação seria análoga. A gente pegaria uma quantidade de álcool, coloca dentro do becker, pega o ebulidor, insere ele no álcool, mede a temperatura inicial antes de ligar o ebulidor, daí deixa por um certo intervalo de tempo. Tira o ebulidor, mede a temperatura final do álcool e a gente vai ter o ΔT do álcool, a massa conhecida do álcool, o calor específico temos como determinar. Por que não foi feito? Poderia ter sido feito, mas não foi feito por motivos maiores de segurança, evitando que ocorresse algum problema quando se trabalha com uma substância como o álcool, junto com algo que funciona na eletricidade. Algo inesperado como um curto no fio do ebulidor poderia acontecer. Para evitar um problema maior, o experimento não foi realizado. Esse experimento pode ser realizado com um bom ebulidor e tomando todos os cuidados. O que não pode ser feito, por exemplo, é utilizar um intervalo de tempo de 60 segundos para aquecer o álcool com o ebulidor, como é usado para aquecer a água. Para o álcool não é possível usar 60 segundos, porque muito antes disso, o álcool já vai estar evaporando, e aí é um outro processo que vai acabar influindo negativamente na determinação do calor específico da substância, porque a gente vai estar perdendo massa, vai estar perdendo parte dessa substância que evapora porque o álcool tem um ponto de ebulição muito mais baixo do que o da água. O álcool acaba evaporando até muito mais rapidamente em temperatura ambiente mesmo. Então, tem que ter certos cuidados, mas daria para fazer, como daria para fazer com outras substâncias líquidas, de maneira semelhante em comparação ao que foi feito na determinação do calor específico da água, no segundo experimento. Agora, quando eu não tenho um líquido, eu tenho aqui uma substância sólida, vidro, e eu quero determinar o calor específico do vidro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar o ebulidor em contato com o vidro, e o ebulidor vai transferir energia? Vai transferir calor para o vidro? Essa não é uma forma eficiente de fazer. A proposta aqui é trabalhar com outro sistema de misturas. Na verdade, a gente vai pegar água e aquecer ela inicialmente, e essa água aquecida nós vamos colocar em contato com uma certa massa de vidro. E aí, a troca entre a água aquecida e o vidro é que vai ser estudada enquanto troca de calor. Então, vamos ver como isso acontece na prática. Vamos assistir ao seguinte vídeo, que contém uma demonstração realizada pela professora Magali. Nesse experimento, o que a gente quer é determinar o calor específico do vidro. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai usar um becker de vidro, que dentro tem bolinhas de vidro. Portanto, a gente tem uma massa de vidro que a gente vai determinar usando a balança, tá? Aí, a gente tem aqui água, agora 150 ml de água, que a gente vai aquecer a uma temperatura cerca de 15 graus acima da temperatura ambiente. Então, esta água aquecida a uns 35 graus, temperatura inicial da água, nós vamos misturar com o vidro, que está a temperatura ambiente. Quando a gente faz isso, a gente também coloca aqui dentro o termômetro. Então, água aquecida misturada com vidro, a gente observa que a temperatura vai baixar. A água estava a 35, o vidro cerca de 20 graus, e num determinado instante a queda aqui de temperatura vai dar uma estabilizada. A gente diz que essa temperatura seria a temperatura de equilíbrio da mistura. Água aquecido com vidro a temperatura ambiente. Se a gente esperar um pouco mais, depois disso a temperatura continua baixando, porque agora a mistura está acima, numa temperatura de equilíbrio, acima do ambiente, e depois vai perder energia para o ambiente.
O objetivo, então, do experimento é ter esse valor inicial da água aquecida, a massa de vidro determinada e encontrar a temperatura de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio da mistura, porque a inicial do vidro é ambiente e a inicial da água é cerca de 15 graus acima do ambiente. Com isto, nós teremos as informações necessárias para analisar as trocas de energia nessa mistura de água aquecida com vidro e então determinar o calor específico do vidro. A determinação do calor específico do vidro. A água aquecida vai fornecer energia para uma certa massa de vidro. Então, eu tenho aqui uma massa de água que vai sofrer também uma certa variação de temperatura, porque vai entrar em equilíbrio com a massa de vidro que estava à temperatura ambiente. Então, de um lado eu tenho mc ΔT para a água e do outro lado da minha igualdade mc ΔT para o vidro. mc da água, eu sei quanto é a massa de água que eu vou usar no início, vou aquecer, então eu sei a temperatura inicial dessa água, eu conheço o C da água, o calor específico da água. O que falta é a temperatura de equilíbrio. Lá do lado direito da equação, da igualdade, a massa do vidro, como mostrou no experimento, eu posso medir em uma balança. Eu tenho como determinar a massa do vidro. E o que a gente quer encontrar com o experimento é justamente esse C do vidro, o calor específico do vidro. E para isso, eu tenho que saber qual foi o ΔT a que ele foi submetido. Lembrando que a água, ela inicialmente está quente, vai entrar em equilíbrio com o vidro, vai baixar a sua temperatura. Por isso que na hora de fazer o ΔT da água, eu faço a temperatura inicial menos a temperatura de equilíbrio. Então, o lado esquerdo da igualdade vai dar um valor positivo. Do lado direito da igualdade, encontramos a variação de temperatura do vidro. O vidro inicialmente estava a temperatura ambiente, e ele vai ser aquecido. Mas vejam que na hora de fazer o ΔT, vamos pegar a temperatura de equilíbrio, que é maior do que a temperatura inicial do vidro, e vamos fazer temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do vidro, que é a temperatura ambiente. Porque quando eu faço essa diferença, isso aqui também vai dar o valor positivo. Podemos igualar calor cedido e calor absorvido em módulo. Quando falamos em ΔT, eu sempre vou fazer a temperatura maior menos a temperatura menor, de modo que eu posso comparar duas quantidades em módulo, positivo dos dois lados. Bom, que cuidados tem que ter na prática na realização disso? É que essa água inicialmente aquecida que vai ceder energia para o vidro, primeiramente a gente quer que ela ceda para o vidro que está à temperatura ambiente, e não para o ambiente como um todo. Claro que um pouco de perda a gente sempre vai ter. Então, como é que a gente consegue evitar um pouco essa perda de energia? É usando uma água aquecida, mas não muito aquecida. Em geral, a gente usa a água que vai estar a cerca de 15 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Esse é o valor inicial para que ela entre em equilíbrio com o vidro que estava à temperatura ambiente e a gente tem uma temperatura intermediária que vai ser razoavelmente fácil de observar antes que o sistema comece a perder para o próprio ambiente. Então, a gente parte de uma massa inicial de água, o C da água a gente já sabe, o que precisa é estabelecer quem é esse valor de temperatura inicial da água. Sobre o vidro, a gente pega uma massa de vidro que eu vou pesar na balança para encontrar esse valor de massa que o vidro tem. A temperatura inicial do vidro é a própria temperatura ambiente. Basta ter um termômetro dentro da sala de aula e então podemos medir a temperatura ambiente. E o objetivo do experimento é determinar o calor específico do vidro, mas para isso eu tenho que encontrar essa temperatura de equilíbrio da mistura. Esse é o segredo do experimento. Então, aqui tem as informações a respeito dos valores de uma medida realizada. A água foi aquecida inicialmente a 34,5 graus Celsius. A massa de vidro que foi medida, pesada na balança, é de 269,25 gramas. A temperatura inicial do vidro, que era a temperatura ambiente, é 19,5 graus Celsius. E quando se fez a mistura, a temperatura de equilíbrio encontrada foi 30,5 graus Celsius. Então, qual é a variação de temperatura que a água sofreu? É de 34,5 para 30,5 graus Celsius, uma variação de temperatura de 4 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura do vidro? O vidro aqueceu, aumentou a temperatura. A variação de temperatura do vidro é de 30,5 menos 19,5, que é igual a 11 graus Celsius. Aqui eu tenho o ΔT da água e o ΔT do vidro. Inserimos esses valores medidos e calculados nessa equação que está dentro do quadro à direita. Do lado esquerdo da igualdade estão os valores correspondentes à água, a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura da água. Do lado direito da igualdade
estão os valores correspondentes ao vidro. Massa do vidro, o calor específico do vidro, que é o que queremos determinar, e a variação de temperatura que o vidro sofre. Faço as contas, isolo o C do vidro, e encontramos para essa medida nesse experimento o C do vidro, o calor específico do vidro, igual a 0,85 joules por grama grau Celsius. Mas o que eu vou fazer com esse valor? O da água eu sei, eu tenho que encontrar 4,2, 4,18. Quanto é que vale o calor específico do vidro? Como é que eu posso afirmar que o valor encontrado no experimento está adequado? Poderíamos pegar uma tabela e verificar. Se verificarmos o valor do calor específico do vidro na tabela que tem no livro-texto, nessa tabela tem a informação do calor específico do vidro, como sendo 0,75 joule por grama grau Celsius. Mas então o valor que encontramos não está adequado? Acontece que o valor do calor específico do vidro da tabela não diz ali, mas muito possivelmente aquilo era um vidro puro, um vidro Pirex, um vidro mais específico. E como observamos no experimento, aqui a gente usou o vidro de um copo de Becker, que era com certeza Pirex, um vidro mais puro. Mas as bolinhas de vidro que estavam lá dentro, elas não são vidro puro. Elas têm tinta lá dentro. Elas não são só de vidro. De modo que é bastante razoável a gente dizer que encontrou esse C, esse valor do calor específico do vidro, de 0,85, porque o vidro utilizado no experimento não é aquele mesmo vidro puro. Mas o principal é entender a dinâmica, essa relação de trocas de calor e como a gente chega no resultado. Vamos observar agora como devemos proceder para determinar o calor latente de fusão do gelo. Vamos assistir ao seguinte vídeo que contém uma demonstração realizada pela professora Magali. O objetivo desse experimento é determinar o calor latente de fusão do gelo. Como é que vai funcionar? A gente vai pegar 200 ml de água, vai aquecer ela até mais ou menos 10 graus acima da temperatura ambiente. Então a gente vai registrar esse valor. E aí a gente pega um cubo de gelo, joga aqui dentro, coloca ele dentro da água aquecida e aí a gente vai esperar esse gelo derreter, vai misturando. Quando o gelo estiver derretido totalmente, a gente vai ler esta temperatura de equilíbrio entre a água aquecida e o gelo que agora virou água. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber a massa dessa pedra de gelo que vai ser colocada ali dentro. Mas se a gente for fazer essa medida na balança, até que a gente ajuste a balança para obter a massa de gelo, o gelo está derretendo. Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente pesa o copo de Becker com água antes de colocar o gelo, esquenta, coloca o gelo, depois que ele derreteu e a gente anotou essa temperatura de equilíbrio, a gente vai lá e pesa de novo o conjunto. A diferença entre o peso depois e antes corresponde à massa de gelo. É importante observar de novo. Nós temos a relação calor cedido pela água vai ser o calor absorvido pelo gelo. O calor cedido pela água é mc∆T da água. Só que agora, este gelo ao absorver o calor que a água está cedendo, a gente tem dois processos acontecendo. Um, que é a transformação. Essa massa de gelo, o cubo de gelo que vai ser colocado ali dentro da água aquecida, ele vai derreter, vai virar água, mas esse processo não é instantâneo, enquanto está acontecendo a transformação dessa massa de gelo em água. Essa massa de gelo nós vamos considerar que ela está inicialmente em uma temperatura de 0 graus. Essa massa de gelo que está virando água. Ela também está sendo aquecida, e aí eu não tenho mais gelo, eu vou ter uma massa de água que vai estar sendo aquecida. Então, na equação do meio, na direita da igualdade, está identificado como gelo porque é essa massa m dentro do parênteses que agora está virando água. Conhecemos o C, o calor específico da água, e essa água vai sofrer uma variação de temperatura, de 0 graus até aquela temperatura de equilíbrio que a gente vai encontrar. Então, o detalhe aqui é que eu tenho mais de um processo, digamos, acontecendo aqui do lado direito da igualdade. A água aquecida faz duas coisas. Ela vai derreter o gelo, mas ao mesmo tempo vai esquentar aquela massa de gelo que derreteu e virou água até a temperatura de equilíbrio.
Vejam, por exemplo, aqui a água foi aquecida a mais ou menos 34 graus. Se eu pego uma pedra de gelo e coloco dentro da água aquecida, a gente vai misturando aqui, homogeneizando e sempre procurando ficar de olho no gelo. O gelo aos poucos vai derretendo e a temperatura está diminuindo. Agora já estamos em 32, ainda tem gelo. E a gente vai acompanhando o derretimento do gelo e a correspondente diminuição de temperatura. Agora já estamos em 29, mas ainda tem gelo. O que a gente precisa observar é exatamente o instante em que sumir totalmente o gelo. Quando aquele último pedacinho de gelo desaparecer aqui dentro da água, aí então a gente tem que registrar esta temperatura. Por exemplo, aqui ainda tem um pouquinho de gelo e agora não tem mais. A temperatura de equilíbrio neste caso seria de 26 graus. Precisaríamos ter medido a massa do conjunto antes de colocar o gelo e depois que o gelo derretesse. Aí nós teríamos todas as informações necessárias para calcular o calor latente de fusão do gelo. Vamos observar os nossos cálculos agora. Vamos analisar o equacionamento para a determinação do calor latente de fusão do gelo. Nós temos aqui as informações do experimento. A água foi aquecida. A temperatura do ambiente era cerca de 18 graus. Então a água foi aquecida a cerca de 10 graus acima da temperatura ambiente. Então, a temperatura inicial da água aquecida era 28 graus Celsius e aí foi colocada dentro daquele becker de vidro. Então eu tenho um becker com água com 200 gramas de água, aquecida a 28 graus. Então, a gente jogou uma pedra de gelo lá dentro e esperou ela derreter. Quando a pedra de gelo derreteu, essa temperatura foi registrada. O gelo passou por todo o processo de mudança de fase e virou água. Essa temperatura foi de 17 graus Celsius. Fazendo a leitura na balança da massa desse corpo, antes e depois de inserir a pedra de gelo, a gente tem a massa do gelo de 24,65 gramas. Então, de um lado da equação, eu tenho o calor cedido pela água e do outro lado, eu tenho o calor absorvido pelo gelo. Gelo, que além de mudar de fase, vira água e é aquecido. É aquecido entre 0 e 17 graus Celsius. No quadro à direita, nós temos estes valores para a relação de igualdade que está inserida no primeiro quadro superior. De um lado, temos 200 gramas de água, o C da água, o calor específico da água, e a variação de temperatura que a água sofreu, pois a água inicialmente estava a 28 graus Celsius e entrou em equilíbrio com gelo, totalmente derretido, a 17 graus Celsius. Então, tem 11 graus Celsius de variação de temperatura da água, enquanto que do outro lado da igualdade, eu tenho a massa do gelo, vezes calor latente de fusão do gelo, massa do gelo, o calor específico da água, porque afinal essa massa de gelo virou água e passou por um processo de aquecimento, e chegou até 17 graus Celsius. Então, eu vou ter um termo do lado esquerdo da igualdade, um termo do lado direito da igualdade, a diferença entre os dois divididos pela massa do gelo vai me dar o L do gelo, o calor latente de fusão do gelo. O valor obtido experimentalmente para o calor latente de fusão do gelo é 302 joules por grama. O valor esperado era de 335 joules por grama, então está bem razoável a nossa medida. Neste experimento, vamos analisar a determinação do calor latente de vaporização da água. Vamos assistir ao seguinte vídeo que contém uma demonstração realizada pela professora Magali. Bom, nesse experimento a gente quer determinar o calor de vaporização da água. Como é que a gente faz isso? A gente vai partir de uma quantidade inicial de água, que agora eu coloquei, por exemplo, aqui 175 ml, vai colocar o ebulidor dentro, por isso a quantidade de água é a suficiente para que ele fique totalmente mergulhado.
Aí a gente vai ligar o ebulidor, que vai transferindo energia para a água, começa a aumentar a temperatura e a água vai começar a evaporar. Ela entra em plena ebulição quando atingir a temperatura de 100 graus e vai borbulhar muito. Só que antes disso, ela já está evaporando e perdendo vapor para o ambiente. Para determinar o calor de vaporização, a gente vai esperar ela entrar em plena ebulição e a partir desse momento nós vamos contar 5 minutos. Durante esses 5 minutos, a água vai evaporar porque atingiu essa temperatura de vaporização. Depois desses 5 minutos, a gente vai medir a diferença na quantidade, na massa de água que tinha com a que restou. Portanto, a gente vai descobrir a massa de água evaporada. Como é que a gente vai realizar isso para tentar minimizar as perdas de vapor? A gente, ao esquentar a água, a gente vai tampar o becker com esse pratinho de vidro, de modo que quando a água começa a ser aquecida e começa já a liberar vapor, esse vapor condensa no vidro e volta de volta para dentro do recipiente. A gente vai esperar então a água começar a borbulhar, ou seja, atingir a plena ebulição. Daí a gente retira a tampa e aí sim nós vamos começar a contar 5 minutos. Todo esse tempo o ebulidor vai estar ligado. Nesses 5 minutos, a partir do momento que a gente tira a tampa, a gente libera a evaporação para o ambiente, ou seja, a água vai perder massa por evaporação. Ao cabo desses 5 minutos, a gente vai tapar de novo o nosso becker, porque senão continua evaporando. Então a gente vai ter exatamente uma quantidade de água evaporada durante o processo de plena ebulição. Para saber exatamente quanto então a gente vai ter de diminuição na massa de água que vai ser convertida em vapor, a gente procede da seguinte maneira. A gente pega a quantidade inicial de água, a temperatura ambiente, coloca a tampa e pesa esse conjunto na balança. A massa desse conjunto a gente registra e após o aquecimento, quando entra em plena ebulição, que eu tiro a tampa e deixo durante 5 minutos perdendo massa evaporada para o ambiente, eu desligo o ebulidor, retiro, tampo novamente e peso o mesmo conjunto inicial, que agora vai ter uma quantidade menor de água. Então, a diferença entre essas duas leituras, antes de esquentar e depois de esquentar, corresponde à massa de água evaporada. Vejamos como isso acontece. Vamos introduzir o ebulidor, ligamos, partindo então da temperatura ambiente. A gente deixa aqui tapado para evitar perdas durante esse intervalo de tempo. Em instantes a gente percebe aqui que começa a condensar um pouco de vapor na parte interna do recipiente. É por isso que ele deve ficar fechado até que a gente constate que a água está em plena ebulição. Essa água que vai condensando, esse vapor de água que vai condensando durante esse tempo em que ainda não está em plena ebulição, ele vai retornar para dentro do meu sistema. A gente tem que tomar cuidado na hora de tirar a tampa, fazendo com que essa água, esse vapor que condensou na tampa de vidro, ele seja recolocado dentro do copo.
Só depois então que realmente a gente tiver a água aqui em plena ebulição, é que a gente abre a tampa, tira a tampa e deixa o sistema evaporar. Percebam que está começando a borbulhar, a gente já tem bastante água aqui, vapor condensado, não está ainda em plena ebulição. Eu diria que agora está em plena ebulição, então a gente retira com cuidado a tampa e aí nós vamos contar 5 minutos. Durante esses 5 minutos a água está fervendo, atingiu a temperatura de ebulição e a gente tem vapor escapando aqui para o ambiente. Então a gente vai deixar durante 5 minutos a água fervendo, evaporando, ela vai perder massa por vapor. Então, a gente já tem um pouco mais de 4 minutos e meio. Dá para perceber que já diminuiu um pouco a quantidade de água. Continua evaporando. Quando fechar 5 minutos, eu vou desligar o ebulidor, vou tapar o pote e vou retirar o ebulidor dali de dentro. Tentar fazer isso o mais rápido possível para minimizar perdas. Então, foi. Se eu não tapo, continua perdendo massa que vai evaporando. Transporto para cá e eu teria então que ajustar aqui a balança e fazer a leitura da massa que permaneceu aqui no meu conjunto. A diferença entre a leitura que a gente obteria agora de massa do conjunto com a leitura feita no início do experimento permitiriam determinar então a massa de água evaporada. De posse desse valor, massa de água evaporada, conhecida a potência do ebulidor e o tempo de 5 minutos, que foi o tempo em que a gente permitiu a evaporação, a gente teria condições de determinar o calor latente de vaporização da água. Para o calor de vaporização da água, temos que no momento que a água entrou em plena ebulição, toda a energia fornecida pelo ebulidor vai fazer com que a água vire vapor. Por isso que a gente precisava descobrir qual é a massa de água evaporada. Então, a partir do momento que a água atingiu a temperatura de ebulição, toda a energia está servindo para mudar este estado de agregação das moléculas. Por isso que a gente escreve que a energia, potência vezes o tempo, vai ser igual a calor latente de vaporização vezes a massa evaporada. A potência é aquele valor determinado no primeiro experimento, que é 281 joules por segundo. O tempo é o que a gente vai deixar evaporando depois de atingir a plena ebulição, e esse tempo foi 300 segundos ou 5 minutos. E a massa evaporada eu meço na balança pela diferença da massa inicial menos a massa final. A massa evaporada encontrada na medida deu 39,2 gramas. Para o valor de potência foi utilizada a média da potência encontrada lá no início, que é 281 joules por segundo. O ebulidor fornece energia durante 300 segundos e a massa evaporada encontrada é de 39,2 gramas. Fazendo os cálculos, o valor encontrado para o calor latente de vaporização da água foi de 2.150,5 joules por grama, e o valor esperado era 2.258 joules por grama. O valor encontrado para o calor latente de vaporização da água foi bastante razoável dentro de todas as condições existentes e de fatores que podem afetar o resultado. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula e nela buscamos estudar o calor específico e o calor latente, analisando a discussão dos experimentos, medidas e obtenção dos resultados. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam na seção dos comentários do vídeo. Muito obrigado, até mais!